A origem do termo doutor no direito remonta às origens da própria faculdade de direito. Em Roma, o estudo das artes liberais, ou seja, do trivium e do quadrivium, eram obrigatórias para o acesso a níveis mais elevados de conhecimento. Essas artes liberais eram uma espécie de ensino médio, ensino secundário, ensino propedêutico, ensino preparatório para ensinos mais complexos, a exemplo da engenharia e da medicina. O trivium era composto por gramática, por retórica e por lógica, e o quadrivium por aritmética, geometria, astronomia e música. E no trivium, dentro da retórica, que era uma das 3 matérias deste trivium, 1, 2, 3, trivium, existia o estudo prático da oratória. E um dos professores da Roma Antiga foi Marcus Fabius Quintilianus, ou simplesmente Quintiliano. O Quintiliano nasceu no ano de 35 em uma cidade romana do interior, se mudou para Roma, estudou na capital e lá em Roma também exerceu a atividade de advogado. Ele ficou bastante conhecido pela sua habilidade como professor de retórica. E um de seus principais alunos foi Plínio, o Jovem. Por que Plínio Jovem? Porque aos 18 anos ele já exercia o ofício de advogado e muito bem exercido. Não sabemos ao certo se foi Plínio ou se foi Quintiliano quem adotou para as aulas de oratória o digesto. Os alunos da aula de oratória tinham que ler o digesto, ou melhor, tinham que decorar os textos do digesto para fazerem apresentações orais desse texto. A ideia era treinar a oratória e não propriamente estudar o digesto. E o que é o digesto? O digesto é uma compilação, uma coletânea de todas as normas jurídicas romanas clássicas, sejam elas leis, sejam elas jurisprudências. Fato é que não existia o curso de direito. As funções jurídicas, na época, eram 100% práticas. O estudo do digesto era indireto, como nós vimos. Por quê? Porque ele era decorado com a finalidade de treinamento da oratória. Em outras palavras, o direito era estudado indiretamente. E além de ser estudado indiretamente, era estudado no ensino secundário, um equivalente ao ensino médio de hoje. Isso perdurou até mais ou menos 1100 d.C. Bem, com o declínio do Império Romano, a partir do século III d.C., começaram a surgir diversos reinos que foram chamados de feudos. E cada feudo tinha o seu senhor feudal, que era o senhor absoluto na sua região. E como esse senhor detinha todo esse poder absoluto, ele precisava legislar, ou seja, ele precisava criar uma estrutura jurídica para o seu reino. E assim, nada mais que de repente, as pessoas que tinham tido contato com o direito no ensino secundário, no ensino médio, de que forma? Decorando o digesto para treinar oratória, essas pessoas começaram a ser demandadas pelos senhores feudais. Eles contratavam esses antigos estudantes para armar toda a estrutura jurídica do feudo. Como quem estudava não era nobre, esses alunos que resolviam esses enormes problemas jurídicos dos feudos eram pessoas que não possuíam nenhum título de nobreza. Porque o nobre, desde os tempos mais remotos da história humana, é aquele que é dado ao militarismo, ou seja, é aquele que é apto a defender a sua terra e a defender o seu povo. Então, como uma forma de demonstrar a importância dessas pessoas detentoras de conhecimento jurídico para aquele determinado feudo, começou-se a criar alguns títulos esses completamente desconectados da nobreza, ou seja, completamente desconectados do intuito militar, do militarismo e da guerra. Surgem assim os títulos de Magister, que é o de mestre, e de Doctor, que é o de doutor. E com os títulos surge também uma vestimenta específica. Como esses juristas não eram da nobreza, eles não podiam usar as vestes nobres, vestes que marcavam as características militares das famílias nobres. E é assim que surgem os nobres de toga. A toga, que não era preta naquela época, diga-se de passagem, e que era utilizada por estudantes, a toga se torna a representação do exercício da função jurídica. E por quê? Porque o jurista era o quê? Era um estudante, era alguém que estudou as artes liberais, ou seja,
estudou o ensino secundário e, por conta desses estudos, era capaz de resolver problemas jurídicos. E como a atividade jurídica passou a ser uma atividade importantíssima, aquilo que antes era um objeto indireto do estudo, dos alunos de retórica, se transforma em um conhecimento superior específico. No ano de 1150, a Universidade de Bolonha cria o primeiro curso de direito do mundo. É interessante como a história do termo doutor dentro do direito nos traz informações importantíssimas, muito ricas. Para mim, é nessa história que repousa a explicação da grande dificuldade que nós, operadores do direito, até hoje temos em assumir uma vida intelectualmente mais rica. Afinal de contas, o direito como conhecimento específico nasce, como vimos, da praxis, da prática, do cotidiano daqueles que se colocavam à disposição para resolver problemas sociais. E essa é a história não só da origem do termo doutor dentro do direito, mas também a história da origem dos cursos de direito. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.